Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 237 do Jurisprudência em Teses do STJ. O tema de hoje é busca e apreensão em processo penal. É a segunda edição acerca do tema. Antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E, gente, não deixa de compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, de compartilhar na sua rede social. Você não faz ideia do quanto isso fortalece o nosso trabalho, do quanto esse reconhecimento é importante e nos ajuda a manter esse projeto que leva conhecimento de forma gratuita a todos os lugares. Então vamos para a primeira tese de hoje, tese 1. O ingresso de agentes estatais em domicílio sem mandado judicial é legítimo se houver livre consentimento do morador devidamente documentado. Gente, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, traz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então temos aqui a inviolabilidade do domicílio, não é? Certo. Quando que um agente estatal pode adentrar a casa de um indivíduo? Quando for autorizado, ou em caso de flagrante delito ou desastre para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. A tese trata especificamente do caso em que há consentimento do morador. E aí, o que a tese nos conta? Que esse consentimento tem que ser livre e deve estar documentado. O que é documentar? Gente, documentar é registrar em vídeo, áudio ou por escrito. E tem que justificar os motivos pelos quais foi necessário adentrar nesse imóvel. Sobre o tema, o que temos de mais importante é o tema de repercussão geral 280. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Temos, gente, essa tese, que isso aqui vai ser a espinha dorsal, mas nós temos também muitas decisões sobre pontos específicos, e especialmente a jurisprudência do STJ vai ser super ampla. Então, por exemplo, nós vamos conversar hoje sobre teses que vão aprofundar mais essa situação, mas não basta que haja um flagrante delito. É necessário também que se demonstre que há uma urgência em adentrar esse imóvel sem a necessidade de uma autorização judicial. Então, por exemplo, se demonstra que foi necessário entrar e não dava para esperar a ordem judicial. Por quê? Porque por algum motivo as pessoas que estavam naquela casa já perceberam a presença policial e provavelmente já vão começar a se desfazer daquele objeto do crime, então da arma, da droga, do que quer que está ali dentro. Então, nesse caso, é possível a entrada. Mas para que fique claro, aqui nós não estamos falando nessa tese específica do ingresso forçado, tá? Aqui nessa tese 1, a nossa conversa vai ser sobre o ingresso autorizado. E aí já é um pouco problemático, porque na prática mesmo, sem haver uma coação, é muito difícil alguém que está com o objeto de crime dentro de casa autorizar livremente o ingresso da polícia para procurar. É muito pouco crível. Então, por conta disso, a jurisprudência traz essa necessidade que seja documentada essa autorização. Então, tem que ser uma autorização preferencialmente documentada por áudio e vídeo, e até por isso hoje existe esse movimento de adquirir as câmeras corporais para a Polícia Militar. Esse é um dos motivos.
Mas, além disso, também pode ser uma autorização por escrito, e aí sempre na presença de testemunhas. Não é possível, por exemplo, que haja uma coação forte, então aquela situação de estresse policial, onde a pessoa se sente ali obrigada a autorizar. Não é possível que se use alguma artimanha para viciar essa autorização. Então, são esses os pontos principais aqui da tese 1. Nós vamos aprofundar alguns outros pontos no decorrer das próximas teses, tá? Tese 1. O ingresso de agentes estatais em domicílio sem mandado judicial é legítimo se houver livre consentimento do morador devidamente documentado. Tese 2. É lícita a busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando o contexto fático anterior à invasão permite a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência. E aqui nós temos já uma tese um pouco diferente da tese 1, né? A tese 1 fala da entrada autorizada. A tese 2 aqui já fala da entrada forçada. Então, verificou-se que existe ali um estado de flagrância e aí, por conta disso, dentro do contexto fático, se demonstrou que, de fato, esse flagrante era evidente e aí se invadiu o domicílio. Pé na porta mesmo, entrou na casa e aí, nesse momento, se apreendeu o objeto do crime. É possível? É. Se houver flagrante delito, é possível. Mas aí, aqueles pontos que eu já trouxe são importantes, né? É necessário que se demonstre que existe um estado de flagrância. Então, não é, por exemplo, aquela situação em que primeiro se invadiu e depois que se invadiu, já se verificou que lá dentro existia droga. Não. A verificação do flagrante não pode ser posterior, tem que ser anterior. Então, um caso concreto. Foi realizada uma denúncia anônima pelo Disque Drogas de que Tício estaria vendendo drogas em sua residência. A polícia chegou ao local e já chegou com o pé na porta? Não, não chegou com o pé na porta. A polícia realizou diligências preliminares, então foi realizada, por exemplo, uma campana, se observou movimentos suspeitos na casa de Tício e aí se confirmou realmente que a denúncia era real. E aí o que acontece? Em um determinado momento, quando já foi possível perceber que existia sim ali um flagrante delito, percebeu-se que seria necessário imediatamente adentrar aquela residência. Por quê? Com medo de que as drogas fossem destruídas. Então, imagina que aquele policial que estava na campana percebeu um olhar de alguém que estava dentro da casa e aí achou que a sua identidade ali já estava comprometida e por conta disso já foi necessário invadir. E aí, essa invasão, né, essa entrada dos policiais sem mandado judicial, ela é válida? Ela é perfeitamente válida. Lembrando que o tráfico de drogas é um crime de natureza permanente, então o flagrante ele está ocorrendo a qualquer momento. O tráfico de drogas é nessa modalidade de ter em depósito. E, portanto, há sim aqui uma demonstração de fundadas razões para o ingresso em domicílio, inclusive a urgência. Então, perfeitamente possível. Então, tese 2, é lícita a busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando o contexto fático anterior à invasão permitia a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência. Tese 3, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar sem mandado judicial e, consequentemente, de toda a prova dela decorrente, aqui é a teoria dos frutos da árvore envenenada, quando não há comprovação de que a autorização do morador para o ingresso foi livre e sem vício de consentimento. Então, o primeiro ponto aqui está a teoria do fruto da árvore envenenada, é a teoria segundo a qual aquelas provas decorrentes de uma prova ilegal também são ilegais. É a teoria dos frutos da árvore envenenada. Querem um exemplo de situação em que o vício de consentimento para o ingresso na residência foi apurado? É um caso muito interessante que saiu lá no informativo de número 725 do STJ. Olha só como esse policial está à frente do seu tempo. O que ele fez? Ele bateu na porta da Dona Maria e disse: Dona Maria, tem um criminoso em fuga aqui no bairro.
precisamos imediatamente entrar na sua casa, porque provavelmente ele está pulando aí o muro divisório do seu quintal. Precisamos entrar agora. Podemos entrar?" Dona Maria disse: "Pelo amor de Deus, entre. Tem criança em casa, pelo amor de Deus, um criminoso perigoso, perigosíssimo." Na hora que a polícia entrou, o que a polícia fez? Começou a abrir gaveta, a procurar, até que encontrou lá algumas determinadas drogas. Ou seja, houve aqui um vício de consentimento. A Maria autorizou o ingresso? Autorizou. Mas autorizou para procurar um criminoso perigosíssimo que estava pulando o muro do quintal dela. Não autorizou para procurar droga dentro da casa dela. Mas a polícia entrou para procurar droga. Esse criminoso nem existia. Então nós temos aqui um vício de consentimento. A entrada dos policiais não foi válida e por conta disso todas as provas daí decorrentes também são inválidas. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? Deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar sem mandado judicial e, consequentemente, de toda a prova dela decorrente, quando não há comprovação de que a autorização do morador para o ingresso na residência foi livre e sem vício de consentimento. Gente, aqui só para finalizar, tá? Lembrem-se, a autorização tem que ser por escrito, com testemunhas ou preferencialmente por registro audiovisual, tá? Próxima tese, tese 4. Na hipótese de busca domiciliar, a prova do consentimento do morador é um requisito necessário, mas não suficiente por si só para legitimar a diligência policial, pois deve ser assegurada a inexistência de constrangimento ambiental ou circunstancial capaz de macular a validade de tal consentimento. Então aqui nós temos uma tese que é muito parecida com a tese 3, mas aqui o vício de consentimento é um pouco diferente. Enquanto lá na tese 3, a gente trouxe um exemplo de um vício de consentimento que foi decorrente do induzimento ao erro, aqui nós pensamos mais em uma situação de estresse policial, não é? Já que ele fala de constrangimento ambiental circunstancial. E aí é uma palavra-chave fundamental, estresse policial. Exemplo didático. A polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que Tício estaria vendendo drogas em sua casa. Chegaram ao local e os policiais, sem mandado judicial, bateram na porta de Tício de uma forma truculenta, já com armas em punho, e perguntaram de forma super truculenta: "Podemos entrar na casa?" E aí, doido é quem diz que não pode, né? Lembra muito aquela cena do filme Tropa de Elite, que o Capitão Wagner, juntamente com o policiamento que estava ali no apoio dele, adentram em uma residência e tem lá uma pessoa dormindo, e aí acorda essa pessoa no chute, com um fuzil apontado na cabeça, e o Capitão Wagner diz: "Bom dia, cidadão. O senhor autoriza que nós façamos aqui uma busca na sua residência?" E o cidadão diz: Claro, senhor, autorizo. Então aquilo ali é o tal do estresse policial, o melhor exemplo possível. Ali um pouco pior porque ele já estava dentro da casa, né? Mas enfim, nesse nosso exemplo foi um pouquinho menos pior do que o exemplo do Capitão Wagner. E aí, gente, o Tício de fato autorizou o ingresso. Mas os elementos, no caso concreto, mostram que não foi uma autorização totalmente sem vício de consentimento, né? Havia ali um clima de estresse policial. E aí essa autorização acaba sendo inválida. Portanto, nesse caso também tivemos uma prova anulada. E aqui saiu no informativo 807, tá? Esse julgado. Tese 4. Na hipótese de busca domiciliar, a prova do consentimento do morador é um requisito necessário, mas não suficiente por si só para legitimar a diligência policial. Assim, deve ser assegurada a inexistência de constrangimento ambiental circunstancial capaz de macular a validade de tal consentimento. Tese 5. É ilícita a prova colhida na busca domiciliar quando o interior da residência é vasculhado indistintamente com desvio de finalidade da diligência por configurar pescaria probatória. Gente, palavra-chave importantíssima aqui.
pescaria probatória. O que raios é pescaria probatória? É aquela situação em que se subverte a lógica das garantias constitucionais e de alguma forma se vasculha a intimidade, a vida privada de alguém, não para buscar provas em específico de algo que ela está sendo acusada, mas sim para procurar provas de forma ampla sobre alguma coisa que essa pessoa tenha cometido. Então, exemplos: a decretação de uma prisão preventiva, ainda que sem motivos suficientes, mas só para forçar essa pessoa a celebrar um acordo de colaboração premiada. Então você joga com o psicológico dessa pessoa para tentar forçar ela a celebrar o acordo. Outra situação, uma fiscalização da Receita Federal, que na verdade tem o objetivo de passar um pente fino ali nas contas da empresa para ver se alguém cometeu algum crime tributário. Outra, a determinação de uma busca e apreensão genérica, sem especificar o que está sendo procurado, a importância da diligência. Então se bate ali na casa de alguém, se procura ali tudo para ver se essa pessoa cometeu algum crime. Isso daí, todos esses exemplos, né, melhor dizendo, são exemplos de pescaria probatória. Exemplo didático. A Maria é uma advogada conhecida por defender casos complexos. Durante a investigação, a polícia suspeita de que Maria possa participar de atividades ilícitas de alguns de seus clientes. Então, olha só, não é que a Maria esteja sendo suspeita de ser coautora de um crime com o Joãozinho, que é cliente dela, não. É que está sendo suspeita de ser coautora do crime com alguém, com algum de seus clientes. E aí o juiz determina uma busca e apreensão no escritório de Maria, sem determinar o que está sendo procurado, né, de forma específica, a importância dessa diligência para a investigação. Na verdade, o que existe ali é uma busca generalizada em vários documentos, computadores, sem qualquer critério específico. Se está procurando alguma coisa para condenar Maria. E aí, gente, essa busca e apreensão, ela é válida? Não, ela não é válida. É um bom exemplo de pescaria probatória. E aqui, né, que na verdade até se viola prerrogativas da advocacia. Então, um contexto aqui como um todo gravíssimo, né? Então, de fato, qualquer prova obtida nessa busca e apreensão é uma prova ilegal. Então, tese 5 é ilícita a prova colhida em busca domiciliar, quando o interior da residência é vasculhado indistintamente, com desvio de finalidade da diligência, por configurar pescaria probatória. Gente, antes de continuar, vou fazer aquele convite bem rápido, eu prometo. Sei que vocês não aguentam mais ouvir esse convite, mas eu também não aguento mais você ouvir e não vim fazer parte do Clube da Lei, vem fazer parte desse clube, porque eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial nos teus estudos. É muito importante ter um estudo organizado de lei seca e jurisprudência, porque isso representa um percentual imenso das provas de concurso. E com certeza, organizando esse estudo, você vai ter uma grande melhora nos seus resultados. Então vem fazer parte. O investimento é bem baixinho, 20 e poucos reais por mês no plano anual. E você vai ter acesso a planos de leitura que contemplam inclusive editais específicos, sem nenhum custo adicional, e é um material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui para vocês. E também, gente, o último convite, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imagina e muitas vezes pode ser um TCC, uma monografia, aquele texto que você até já tem ali na gaveta e que é um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Vamos seguir em frente então, tese 6. Nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente por si só para justificar a busca domiciliar sem mandado judicial, pois é necessária a demonstração de indícios mínimos e seguros de que naquele momento havia situação de flagrância dentro da residência. Até já conversamos bastante sobre isso, né? Temos aqui uma situação de flagrante em crime permanente. Então, se é crime permanente, como por exemplo, melhor exemplo de crime permanente, o crime de tráfico de drogas na modalidade tem depósito. Então, se há um crime permanente, o flagrante ele se estende no tempo enquanto houver
droga dentro da residência a flagrante. Isso quer dizer, professor, que a qualquer momento, indiscriminadamente, é possível a polícia meter o pé na porta e ir lá prender essa droga? Não, não é bem assim, tá? Por que não é bem assim? Porque a situação ideal é que se peça autorização judicial para o ingresso e com essa autorização judicial, aí sim se ingresse nessa residência. Agora, gente, há situações em que não é possível esperar, não é? Há situações. Então, se houver urgência no ingresso, aí sim, nesse caso, vai ser possível. Mas não pode simplesmente meter o pé na porta sem que haja uma justificativa. Lembrando, a justificativa tem que ser por escrito, justificativa a posteriori, já vimos lá o tema de repercussão geral 280, e nós já vimos aqui que o principal ponto é que a flagrância tem que ser anterior ao ingresso na residência. Então, não dá para simplesmente ingressar e aí viu que tem droga e está em flagrante. Não, tem que ter certeza que está em flagrante antes de ingressar. E é assim, nesse caso excepcional, que é possível adentrar em um imóvel sem autorização judicial. Só nesse caso, né? E aí, como é que se faz isso? Muitas vezes fazendo uma campana, realizando alguma diligência prévia para ter a certeza de que existe a flagrância. E mesmo se percebendo que existe um estado de flagrância ali, também não se justifica já de cara ingressar, não é? É necessário também que exista naquele caso concreto uma urgência em ingressar, então não dá para esperar o mandado judicial. E esse exemplo da campana é muito bom. Muitas vezes ali se está realizando a campana, se verifica que há ali uma situação de flagrância, mas aí, gente, a vida real não é tão simples, tá? Aquele policial que está de campana, ele não fica invisível. Então é muito fácil o estado dele, né, ser comprometido. É muito fácil alguém passar, olhar ali torto e ver quem é essa pessoa que está aqui, só observando, tá estranho, isso é polícia. E aí, imediatamente, quando se percebe que há um risco da polícia entrar na residência, o que é o natural de quem está ali dentro da residência? É tentar se desfazer da droga. Então, quando é droga em pequena quantidade, muitas vezes até se joga essa droga na descarga, já se deixa ali um balde cheio de água do lado para jogar na descarga e conseguir descer aqueles pequenos pacotinhos. Enfim, é o óbvio, né? A pessoa que está ali, ela não vai querer ser presa, ela vai tentar se livrar da droga. E aí, de fato, é muito fácil existir uma situação em que vai ser necessário ingressar no domicílio mesmo sem mandado judicial. Vida real, né? Vida real é assim. Então, tese 6, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente por si só para justificar a busca domiciliar sem mandado judicial, pois é necessária a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, havia situação de flagrância dentro da residência. Tese 7. No mandado de busca e apreensão domiciliar, não é obrigatória a descrição pormenorizada dos objetos a serem coletados. É suficiente a descrição dos locais, dos objetivos a serem alcançados e das pessoas investigadas. Certo, gente, vamos lá. Mandado de busca e apreensão domiciliar. Temos que ter em mente um ponto que é importantíssimo. O mandado de busca e apreensão domiciliar tem que ser específico. O que quer dizer que tem que ser específico? Quer dizer que ele tem que delimitar certinho qual é o local da busca, qual é a pessoa-alvo da busca, o motivo e quais objetos ou provas estão sendo procurados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, que se o mandado de apreensão é no escritório da empresa A, não é possível também adentrar o escritório da empresa B, mesmo que sejam no mesmo prédio, um do lado do outro, e se haja ali alguma suspeita de que a outra empresa também está fazendo parte do esquema criminoso. Então, o local da busca tem que estar delimitado. A pessoa-alvo da busca também tem que estar delimitado. Então, por exemplo, ingressou no domicílio, a busca é por bens da Maria, né, por objetos da Maria. Não pode, por exemplo, o Francisco, que não tem nada a ver, também ter seus bens buscados. Então, pega ali o computador de trabalho do Francisco,
que é uma pessoa que não é alvo da investigação, que tem nada a ver com isso. Pode? Não, não pode. Além disso, o motivo da busca tem que descrever, né, certinho por que está sendo realizada essa busca. É algo muito invasivo, né? Então tem que se indicar por quê que é necessário. E por último, tem que dizer o que está sendo procurado. Vai entrar lá na casa para pegar o quê? Vai sair pegando tudo? Encaixotar tudo que tem dentro da casa e levar? Não. Tem que dizer, por exemplo, ó, estamos procurando drogas, armas, dinheiro, objetos de grande valor, documentos financeiros que possam estar relacionados com o crime. Então, por exemplo, livros empresariais, determinados contratos que podem, de alguma forma, ter relação com o crime. Então, é isso que quer dizer que o mandado tem que ser específico. Agora, gente, vamos lá. Juiz não tem bola de cristal, tá? O juiz não tem como, de antemão, dizer tudo o que precisa ser apreendido. Por quê? Porque ele não sabe. Ele não tem como, de antemão, saber o que tem dentro da casa do José. Então, o mandado tem que ser específico, mas juiz não é mãe de Ná. Ele não tem como dizer certinho o que vai ser apreendido. Ele vai trazer o que vai ser procurado de uma forma ampla, mas ele não tem como individualizar certinho tudo que vai ter que ser procurado, pelo menos não em regra, né? Em regra não. Pode ser que em algum caso específico até que ok, mas em regra isso não é necessário. Então, tese 7, no mandado de busca e apreensão domiciliar, não é obrigatória a descrição pormenorizada dos objetos a serem coletados. É suficiente a descrição dos locais, dos objetivos a serem alcançados e das pessoas investigadas. Tese 8. A busca veicular, excetuadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se à busca pessoal, na qual é suficiente a presença de fundada suspeita de crime sem exigência de mandado judicial. Então, gente, temos aqui a situação de busca veicular. E busca veicular é espécie de busca pessoal, tá? E busca pessoal é muito diferente de busca domiciliar. Por quê? Porque a busca pessoal ela independe de mandado, mas ela necessita ali de uma fundada suspeita de que a pessoa está ali de posse de algo proibido, seja uma arma, seja objetos, papéis, droga, enfim, alguma coisa. Mas independe de mandado. Claro que nós já conversamos muito, né, na edição anterior sobre esse assunto e já vimos que não cabe, por exemplo, aquela busca pessoal de praxe, sem justificativa do motivo. Então, mesmo a busca pessoal, ela tem que ser justificada, né? Se ela não for justificada, o motivo pelo qual ela foi realizada, ela também vai ser nula. Mas, mesmo assim, é um standard probatório muito menor do que o necessário para uma busca domiciliar, que é muito mais invasiva, né? A pessoa ter sua residência adentrada, com certeza é algo muito pior. E aí, no caso da busca domiciliar, já começa que, em regra, é necessário o mandado. Só é possível ingressar sem mandado naquelas situações onde há um flagrante delito ou em uma situação de desastre, não é? Em outras situações, se não há consentimento do morador, só com mandado judicial. Agora, qual é o ponto aqui? A busca veicular, ela, em regra, ela é uma busca equiparada à busca pessoal. Mas se esse automóvel é utilizado para fins de habitação, então a pessoa mora dentro do carro, aí não. Aí é busca domiciliar, tá? E aí, mora dentro do carro é busca domiciliar. Para que fique claro, mesmo que seja um carro de passeio. Porque, por óbvio, se é um trailer, né? Um trailer, ali tem uma cama, tem um fogão, tem tudo. Está muito claro que aquilo ali é uma casa sobre rodas. Então, não tem nem muito o que conversar. Mas aqui não estamos falando nem de um trailer ou de uma motorhome necessariamente, não. Se é um carro utilizado para moradia, já é equiparado à busca domiciliar. Então, tese 8, a busca veicular, excetuadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fim de habitação, equipara-se à busca pessoal, na qual é suficiente a presença de fundada suspeita de crime, sem exigência de mandado judicial. Última tese de hoje, gente. Tese 9 ficou da seguinte forma: o simples fato de o acusado ter antecedente criminal por si só
não autoriza a busca veicular, quando ausentes outros elementos a justificar a busca minuciosa no interior do veículo. E aqui teve um caso concreto que eu achei muito interessante em um dos julgados que fundamenta essa tese. Foi aqui o caso concreto no HC 774-140 de São Paulo. Olha só a situação. O Alírio estava empurrando o carro, que apresentava problemas mecânicos, para tentar fazer ele pegar no tranco. E aí os policiais estavam fazendo um patrulhamento, avistaram a cena e aí foram até lá e pediram identificação de Alírio. Então, no lugar de parar para ajudar a empurrar o carro, não, parou para pedir identificação. E aí consultaram no sistema e viram que o Alírio ele respondia a uma ação penal por tráfico de drogas. Tinha sido nem condenado, então ele estava só respondendo. Esse crime supostamente teria ocorrido 2 anos antes. E aí, em virtude disso, o que a polícia fez? Baculejo no Alírio. Então, fez ali a revista pessoal e não encontrou nada. Não encontrou nada e foram embora? Não. Foram revistar o carro. E aí, no carro, de fato, encontraram pinos de cocaína embaixo do tapete. E aí, gente, temos aqui uma situação em que o Alírio não estava fazendo nada que fosse, naquele momento, suspeito, né? Ele estava empurrando um carro com um problema mecânico. Então, realmente, fica muito difícil para a polícia justificar o motivo pelo qual a busca pessoal foi realizada. Professor, mais difícil? Como assim? Ele tem um histórico criminal. Ele responde por um crime de tráfico de drogas. Gente, isso não é motivo suficiente para realizar a busca pessoal. O simples fato da pessoa responder por um crime, ou já ter respondido, ou já ter sido condenada, isso não pode fazer com que ele possa ser a qualquer momento realizada em relação a ele uma revista pessoal, independentemente de ele não estar fazendo nada que possa parecer suspeito. Por quê? Porque isso seria, gente, direito penal do autor e não direito penal do fato. Então, se no caso concreto o Alírio não estava fazendo nada que fosse minimamente suspeito, ele não poderia ser revistado simplesmente porque ele estava ali empurrando o carro. E aí, gente, só para finalizar, tá? Eu vou ler aqui para vocês uma tese, foi fixada no HC 208-240 de São Paulo, tese do STF, e é uma tese muito importante. Então, eu vou ler aqui como uma forma de aprofundamento, tá? A busca pessoal independe de mandado judicial e deve ser fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base em raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. Um aprofundamento aqui, tá bom? Então, como é que ficou a tese 9? O simples fato de o acusado ter antecedente criminal por si só, não autoriza busca veicular, quando ausentes outros elementos a justificar busca minuciosa no interior do veículo. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Vou pedir de novo, compartilha esse podcast com algum amigo, naquele grupo da faculdade, naquele grupo com profissionais da área jurídica, onde tem concurseiro, na sua rede social preferida. Ajuda a gente a fazer esse canal crescer. Ajuda muito, você não faz ideia. Por hoje foi isso, eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.